Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui das leis número 10.639, de 2003 e a lei 11.645 do ano de 2008, que referem-se aí à história e cultura afro-brasileira e indígena. Vamos de uma forma aí comentada, ok? Bom, a sociedade brasileira ainda exige que existam leis referentes ao ensino da história e culturas afro-brasileiras e indígenas que carece de sua aplicabilidade. Caso contrário, muitas não serão colocadas em ação. Torna-se necessária uma revisão de forma mais assertiva as questões relativas ao ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, para que os professores sejam instruídos não só a compreender a importância das questões relacionadas à diversidade étnica, mas a lidar positivamente com ela e, sobretudo, criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar e reeducá-las. Conforme Souza e Noronha, o ensino de história, desde os seus primórdios até a primeira década do século XXI, promoveu silenciamento e fez ecoar aí a ideologia elitista europeia e imperialista, que vigorou durante os 5 primeiros séculos no Brasil. Lembrando que, legalmente, essa política elitista que assolou o ensino de história só sofreu alterações relevantes em relação à cultura africana, afro-brasileira e indígena na primeira década do século XXI, com a criação dessas leis, ou das leis 10.639 e também 11.645. Quando se trata da situação dos negros e dos índios no Brasil, nota-se que há uma dívida histórica quanto às suas participações e contribuições econômica, social e cultural, e principalmente quanto ao acesso à educação formal. Nesse sentido, as leis derivam de uma conquista realizada através de muitas lutas e embates, de movimentos sociais de negros, indígenas e militantes que reivindicaram e ainda reivindicam pelo cumprimento de seus direitos legais. Desse modo, essas leis tratam-se de uma conquista histórica, mas esse é apenas um dos pontos de reivindicação dos movimentos sociais dos negros, indígenas e simpatizantes, pois ainda há muito para ser conquistado e valorizado, principalmente no que diz respeito à história e valorização cultural dos negros e dos índios no Brasil e para além dele, A ideia da harmonia entre as 3 raças e a imagem de um país sem racismo começaram a ser desmontadas a partir de 1950, quando as pesquisas sobre relações sociais, encomendadas pela Unesco e coordenadas por Florestan Fernandes, Otávio Ianni e Roger Bastide, revelaram os dados das desigualdades sociais e raciais existentes no Brasil. A partir da denúncia do mito da democracia, especialmente na década de 1970, o país testemunhou uma ampla mobilização em torno da questão racial, com destaque das diversas entidades do movimento negro,
trazendo o tema de volta à arena política, fazendo com que os governantes, que até então não tinham demonstrado a devida atenção, se atentassem aos problemas, das desigualdades raciais. Os anos de 1980 marcam o avanço nas lutas dos trabalhadores por direitos sociais. Quando as reivindicações do movimento social negro começam a ecoar na sociedade, como resultado dos ativismos social e político do movimento negro, no âmbito da Constituição Federal de 1988, podem ser destacadas as seguintes conquistas: o reconhecimento das contribuições culturais dos diferentes segmentos étnicos, a criminalização do racismo e o direito das comunidades remanescentes de quilombos ao reconhecimento da propriedade definitiva de suas terras, devendo o Estado emitir-lhes os títulos de propriedade. Para Silva e Sampaio, de modo geral, percebe-se que os professores têm avançado em relação às leis, como também o interesse de trabalhar com a temática. Por isso, a necessidade de formação de professores para a aproximação e desmistificação para com os conhecimentos da cultura indígena, africana e afro-brasileira. Construir uma identidade positiva e de afirmação social do indígena e do negro é necessário. A escola deve se apropriar de estratégias educativas de combate às formas de discriminação étnica, inicialmente a partir de uma formação dos profissionais da educação e incluí-los nas ações pedagógicas que forneçam aos alunos a oportunidade de valorizar, conhecer, vivenciar a cultura negra e indígena. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana preconizam a construção da educação sob os signos do reconhecimento da diferença étnico-racial e da igualdade de direito. Assim, conforme a questão proposta nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino da educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, no que diz respeito à mudança do discurso, sua implicação na prática do professor requer o manejo do programa e da matriz curricular. Visando compreender a escola numa ação conjunta, raça, currículo e praxe pedagógicas, o parecer número 3 de 2004 das diretrizes curriculares nacionais para o ensino da educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, tem como fim subsidiar a escola, o professor e todos aqueles que prezam uma educação do reconhecimento e da diferença étnico-racial para o exercício da democracia. A Lei 10.639 estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, nas redes pública e privada, cujo calendário escolar inclui o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Visando resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à história do Brasil, torna obrigatória a inclusão do estudo da história da África e dos africanos
sua cultura e sua contribuição na formação da sociedade nacional, no conteúdo programático, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. A segunda lei, a Lei 11.645, mantém a obrigatoriedade da primeira e acrescenta o ensino da temática História e Cultura Indígena. O ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena se faz obrigatório nos estabelecimentos de ensino públicos e privados a partir da sanção da Lei número 11.645, de 10 de março de 2008, que altera, a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A implementação da lei sancionada tem por objetivo difundir as culturas negro e indígena no âmbito da formação da sociedade brasileira. Essas leis, bem como suas práticas, constituem elementos significativos de estudo da realidade social, política e educacional. Devem ser encaradas como parte fundamental do conjunto de políticas que visam uma educação igualitária e de qualidade. Segundo Sikeli, a temática acerca da inclusão das diferenças étnicas nas práticas pedagógicas escolares brasileiras vem a atender uma situação educacional pungente do momento. Discutir esse conteúdo de forma pedagógica é papel dos profissionais escolares responsáveis pela educação de crianças e jovens brasileiros dentro das instituições de ensino. Silva e Ribeiro comentam que a contribuição de grupos étnicos distintos, como culturas, valores, visão de mundo, línguas e organizações sociais específicas à formação do Brasil, conferem ao país características multiculturais. Isso implica falar do manejo da diferença e de situações conflitantes nas relações sociais no país. De acordo com Rodrigues e Barbalho, a Lei número 11.645, de 10 de março de 2008, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Isso demonstra a busca pela melhoria dos direitos sociais e a real necessidade da realização de ações estratégicas para a implantação de novas políticas que visam beneficiar a todos, e especialmente o reconhecimento da sociedade sociodiversidade no Brasil. Portanto, a Lei número 9.394 passa a vigorar acrescida dos artigos 26A, 79A e 79B, que afirmam que nos estabelecimentos do ensino fundamental e ensino médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena e discorre sobre o conteúdo programático e a inclusão do Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. Silva relata que as dificuldades para a implantação dessas políticas curriculares, assim como a estabelecida no artigo 26 da Lei 93/94, por força da Lei 10.693, se devem muito mais à história das relações étnico-raciais, neste país e aos processos educativos que elas desencadeiam,
consolidando preconceitos e estereótipos, do que a procedimentos pedagógicos ou a tão reclamada falta de textos e materiais didáticos. Estes, hoje, já não tão escassos, mas nem sempre facilmente acessíveis. No entanto, não há como desconhecer experiências desenvolvidas por professores negros e não negros, na sua grande maioria, contando com o apoio do movimento negro, e que com certeza proporcionaram apoio para a formulação do parecer do Conselho Nacional de Educação de número 3 de 2004, bem como serviram de exemplo e suporte para que se execute esta determinação legal. No contexto da aplicação das leis de número 10.639 e 11.645, é necessário compreender a trajetória do movimento negro no Brasil e o processo que reintegra o negro escravo como homem livre para exercer sua cidadania na sociedade. Porém, a questão da liberdade não transparece um mero símbolo de igualdade, pois há as dificuldades de conquista de espaço, imagem, identidade, emprego e o direito à terra, seguidas de inúmeras dificuldades vigentes até os dias atuais. E por fim, é importante entender que os movimentos negro e indígena também se tornaram movimentos educadores que criaram estratégias de lutas, produzindo e articulando saberes construídos pelos grupos não hegemônicos e contra-hegemônicos da sociedade brasileira, atuando como educadores nas relações sociopolíticas e culturais. Foi a partir dessas articulações que empreenderam a conquista de um lugar para o ensino de história da cultura africana, afro-brasileira e indígena nos currículos escolares e acadêmicos, deslocando as estratégias de desvalorização da cultura desses grupos até o início da até o início da primeira década do século XXI no Brasil. Por enquanto é isso. Espero estar contribuindo. Forte e caloroso abraço.